Olá, bem-vindo à segunda aula. Hoje a gente vai continuar vendo sobre os gráficos. A gente colocando uma vírgula após o último argumento e apertando o botão Tab do teclado, ele mostra os outros argumentos desta função que nós não preenchemos ou não nomeamos. No caso, esse head, ele é o table de instrução, que é o primeiro argumento. Eu não nomeei porque ele é o primeiro e eu inseri ele no primeiro. Mas nós temos a largura, nós podemos ter esse argumento space, namesarg, nós podemos ter a legenda, o espaço entre as colunas, no caso aqui das barras, e temos vários outros tipos de argumentos. Podemos limitar o tamanho, ou seja, de 0 a 15, nós vemos que o gráfico passa, uma barra passa de 15. A gente pode querer colocar ele menor utilizando xlim, ylim. Xlim limita o eixo x, ylim o eixo y, certo? Então tem vários argumentos que a gente pode utilizar, mas não é o momento agora. A gente também pode querer fazer um gráfico de barras bivariado, ou seja, cruzar, como nós fizemos em cima, a instrução com o status civil. Vamos utilizar o bar plot, mais uma vez, de table de quem? Civil por instrução. Opa, instrução. Nesse caso está escrito instrucão. Pronto. Desse jeito, a gente criou um gráfico bivariado sobreposto. Nós podemos colocar, para facilitar, a legenda, ou seja, se eu adicionar o argumento legend igual a true, nós conseguimos colocar uma legenda, ou seja, nós sabemos que o cinza de tom mais claro se referem aos funcionários casados e o cinza de tom escuro aos funcionários solteiros. Nós podemos querer agora também colocar essas barras uma ao lado da outra. Nós podemos fazer isso utilizando o argumento beside. Ele também recebe o tipo lógico, o padrão dele é falso, ou seja, sobreposto, mas se nós colocarmos ele igual a true, todo maiúsculo, ele vai colocar os gráficos lado a lado. Podem ver? A gente não sobrepõe, eles ficam lado a lado. Da mesma forma, nós podemos mudar o título, igual vai ser Estado Civil versus Instrução. Estado Civil versus Instrução. Pronto. Nós temos agora esse título. Vocês podem ver que eu dei Enter e ele deu Enter aqui também. Mas a gente pode corrigir isso. Deixa eu dar um Enter aqui. Vou colocar na mesma linha. Por exemplo, se eu deixar Estado Civil versus Instrução, pode ser um nome muito grande. Se eu quiser quebrar o título no meio ou qualquer texto no meio, eu posso colocar um contrabarra N aonde eu quiser e rodar, que ele quebra o texto naquele trecho. E também podemos querer mudar a cor de cinza escuro de cinza claro para, por exemplo, azul e amarelo ou verde e vermelho. Vamos ver. A gente utiliza call. Esse call, se a gente colocar uma única cor, ele vai atribuir essa cor para ambas as colunas. Isso não é interessante. Lembra que a gente aprendeu também que quando a gente quer filtrar ou adicionar mais de um argumento para uma função, nós utilizamos um Czinho de concatenação. Então a gente adiciona esse Czinho, envolve os nomes, nós vamos envolver os nomes separado por parênteses, por exemplo, red e blue. Então vermelho e azul. Isso, desculpa gente, mais uma vez eu falei parênteses, mas no caso são aspas, tá? Isso vai acontecer bastante ainda. Então nós podemos ver que
Os solteiros são vermelhos e os casados são azuis. Podemos adicionar outras cores, colocar o nome novamente nos eixos, isso tudo bem legal. Tem uma outra função, outro tipo de gráfico que é bem conhecido, que é o gráfico de setores, ou gráfico de pizza. Só que o gráfico de pizza no R, ele é escrito por pi. Pi, pelo que eu me lembro, é torta, não é pizza. Mas a gente pode utilizar como sendo o gráfico de setores. Tá? Ele também exige que a entrada seja uma tabela de frequência. Por exemplo, eu vou colocar o table de região. Região também é a região de onde os funcionários moravam. Interior, se eu não me engano, era interior, urbano, capital e outros. Quando a gente roda, nós podemos visualizar o gráfico de setores. Nós também podemos mexer em tudo nesse gráfico. Nas cores, podemos acrescentar as porcentagens para podermos saber a quantidade de funcionários que moram na capital, a quantidade que moram no interior ou em outros. É um pouquinho grande. Eu vou copiar e vou colar para não perder tempo digitando, mas vou explicar passo a passo do que está sendo feito. Tá? Vou separar aqui por linha para eu poder explicar passo a passo o que está sendo feito. Bem, depois que a gente criou a nosso gráfico de pizzas, eu vou colocar nessa variável chamada porc, que seria porcentagem, abreviei as porcentagens. Eu estou arredondando com a função round em 2 casas decimais o quê? A tabela da minha região multiplicada por 100 dividido pela soma da minha região. O que seria isso? Vamos ver o que é isso primeiramente, esse argumento. Ele multiplicou por 100, mas nós podemos ver que, como está multiplicado, que 11 moram na capital, 12 moram no interior e 13 moram em outros lugares. Se a gente pegar isso e dividirmos pela soma deles, nós vamos ter a porcentagem, deixa eu rodar novamente, eu esqueci de envolver um parênteses, nós teremos a porcentagem dos funcionários referente à sua moradia. E quando nós arredondamos com o comando round e o argumento que seriam os dígitos no 2, ele arredonda para a segunda casa decimal, tá? Que seria interessante para a gente. Tem outra função bem legal, que é a função paste. Essa função, ela junta para a gente escrita com números, com informações. Eu posso criar, se eu criar dentro de rótulos essa função paste, com o primeiro argumento seriam o parênteses envolvido por aspas, ou seja, eu estou dizendo que esse parênteses ele vai sempre aparecer como parênteses, ele não vai englobar nenhuma função. O segundo argumento porc, que é a porcentagem, são 3 informações. Então, ou seja, isso aqui é um vetor de 3 posições, certo? E depois nós vamos colocar dentro de aspas, que vai aparecer também porcentagem e um outro parênteses, separados por nada, ou seja, vai ficar uma informação toda condensada. Esse argumento sep, se eu der um espaço, ele vai separar cada uma dessas informações, ou seja, esse parênteses vai ficar separado dos números que a gente tem aqui dentro de porc e separado dessa porcentagem finalizada com esse outro parênteses. Se eu deixar sem espaço, ele vai dar tudo junto para a gente. Vamos fazer um teste? Vamos ver como fica? Porc, vou rodar porc e rótulos. Eu vou pedir rótulos aqui embaixo para a gente ver só como ele ficou. Tá vendo? Ficou entre parênteses, ele ficou um nome, ele salvou um nome. Então, esse 30,56% é um nome que está se referindo à capital, nesse caso.
Então, a gente está salvando nomes, certo? Agora, a gente pode continuar criando o nosso gráfico de setores normalmente. Vamos criar ele em Py, do mesmo modo que nós criamos em cima, com uma frequência da região. Coloquei o título região, e esse labels, ele se refere à nomenclatura que vão estar nos eixos. No caso, nós temos 3 informações, então aqui vai ficar a informação, esse tipo de informação. E a cor está aqui, Rainbow 7. Rainbow é uma função também no R de cores. Então, nesse caso, eu estou pegando a 7ª paleta dessa função Rainbow, que se refere a cores. Pois bem, eu coloquei isso aqui. Fica desse jeito. Mas a gente pode parar para pensar, falar assim, tá, mas e agora? Tá sem nome. Como que eu vou saber o que é capital, o que é interior, o que são outros? Nós vamos utilizar uma função externa ao Py. Nós não vamos colocar o legend como nós fizemos aqui em status, o legend igual a true, porque se nós utilizarmos isso, a legenda dele vai ficar igual ao gráfico, o nome que nós demos, 33%. Isso não é interessante. Então, nós vamos utilizar a função legend, que também é um tipo gráfico, com alguns argumentos. Primeiro vem a posição, onde ele vai ficar. Nós vamos adicionar a função de níveis, ou seja, são as regiões. Nós colocamos as regiões por nível. Nesse caso, ele vai tratar a região que tem mais observações, como 1, 2 e 3, sucessivamente descendo pela quantidade de funcionários que moram ali. Nós vamos atribuir a mesma paleta de cores para essa região, para a legenda, para eles não diferirem, né, as cores da legenda e do gráfico. E nós vamos utilizar esse argumento PCH, ele diminuiu o tamanho do meu quadrado. Podem ver? Então, a gente pode rodar novamente e colocarmos ele todo à direita, utilizando um 1. Mas vocês viram uma coisa engraçada? Se eu mudar aqui novamente para 0, 1, vamos colocar aqui 1 e 0. Ele está sobrepondo o meu gráfico atual. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando for rodar um gráfico. Vou criar ele novamente. E agora sim, coloquei a legenda, que aparece no canto superior direito, com a legenda do meu gráfico. Então, o nome dentro da... Pronto, ficou visualmente melhor. Somente redimensionando a página. Então, quando a gente exportar, ele vai ficar do tamanho adequado, não vai ficar sobrepondo nada, mas ele sobrepõe porque é somente uma visualização, tudo bem? Não é perda de informação. A gente tem outros tipos de gráficos, como boxplot, gráficos de dispersão, histograma e gráficos de linhas. Um boxplot, para quem lembra um pouquinho das aulas de estatística, ele é composto por algumas informações úteis, ou seja, os quartis e a mediana. Então, eu vou criar um boxplot de salário, que ele pede uma variável dependente e uma variável independente, no caso, instrução, ele vai me dar esse gráfico. Então, nós temos aqui a distribuição de salário segundo a instrução. Nós podemos ver que a mediana dos nossos funcionários está bem superior, do nível superior está bem superior à do segundo grau, que por sua vez à do primeiro grau. Então a gente pode observar aqui que quem tem um nível superior geralmente ganha mais do que os demais níveis nessa empresa. Chegamos ao fim de mais uma aula sobre gráficos e na próxima semana temos mais uma aula com